Olá a todos, meu nome é Marcelo, sou tutor da disciplina de algoritmo. Vou fazer uma série de vídeos com o intuito de estar ajudando vocês a entenderem melhor a apostila e os conteúdos que serão trabalhados, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso livro base, né? Para essa disciplina que será utilizado. A disciplina que estará sendo trabalhado com vocês é um algoritmo, tá? O algoritmo ele é fundamental para o entendimento de várias disciplinas que serão ensinadas durante todo o curso para vocês. Então é fundamental e importante que vocês entendam os conceitos relacionados aos algoritmos, tá? Okay. Nesse vídeo, iremos falar um pouco do capítulo 1. Eu preparei aqui um slide com algumas das principais informações relacionadas ao capítulo 1. Tá? Eu estou utilizando aqui o microfone externo do meu notebook, então vocês podem ouvir alguns sons externos aí. Estou no meu ambiente de trabalho ainda. Então vou pedir a compreensão de todos. Ok. Então vamos lá. O primeiro conceito que será trabalhado é o conceito de lógica de programação. O que é a lógica de programação? O livro traz o seguinte, que é uma técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. No desenvolvimento de sistemas, você sempre tem uma necessidade, um objetivo do usuário, né? O usuário diz o seguinte, eu preciso de um sistema que conte quantos alunos existem na sala, entendeu? A lógica de programação que vai permitir você alcançar esse objetivo final, né? É o pensamento, a sequência, a instrução, a forma como você vai caminhar para poder atingir esse objetivo, que, por exemplo, seria contar quantos alunos existem em uma sala, ok? Quero ressaltar que, para você resolver a maioria dos problemas de lógica de programação e algoritmo, você usa muito lógica matemática, né? Operadores matemáticos, a forma como você conta objetos na matemática, né? Okay. Outro conceito é de sequência lógica. Temos aqui o seguinte, os pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa. Então você tem, por exemplo, o objetivo, contar quantos alunos, né, existe uma sala. Como que eu vou fazer essa contagem? Qual é a sequência lógica que eu vou utilizar para fazer essa contagem? Posso fazer de várias maneiras, eu posso começar da esquerda para a direita e contando um por um, né? Toda vez que eu ir para o próximo aluno, eu fazer uma somar ao conteúdo anteriormente, né? Por exemplo, meu conteúdo inicial é 1. Eu fui para o próximo aluno, eu vou falar assim, o conteúdo anterior, 1 mais 1, são 2. Vou para o próximo aluno, o conteúdo anterior mais 1, agora é 3. Então é uma sequência lógica, é a forma que eu determinei como eu vou executar uma ação, né? E temos aqui, ó, sequência lógica são os passos executados para atingir o objetivo ou solução do problema. Nesse exemplo que eu dei para vocês, a sequência lógica que eu atribuí é o seguinte, somar mais 1 ao estado atual da minha conta, né? Entendeu? No estado atual da minha conta é 1. Eu fui para o próximo aluno, minha sequência lógica é somar mais 1. Então são 2. Qual é o estado atual da minha conta? 2. Eu vou para o próximo aluno, somar mais 1. Então essa sequência lógica que eu determinei para poder ir fazendo a conta e gerando o valor total é uma sequência lógica que eu determinei dessa maneira. Eu poderia pensar de outra maneira e criar uma outra sequência lógica. Instrução.
temos o seguinte: na linguagem comum, entende-se por instruções um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Temos os seguintes conceitos: instruções são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Em informática, é o que indica a um computador uma ação elementar a ser executada. Então temos o seguinte, vamos relacionar as coisas. Lógica de programação é a maneira como eu vou pensar para poder chegar no meu objetivo, né? A sequência lógica é a forma como eu vou fazer para chegar nesse objetivo. De que maneira vai ser feita? A instrução é a maneira que eu digo ao computador o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer para chegar a esse resultado. Então, olha só, vou dar um pequeno exemplo aqui. Vou abrir o bloco de notas para poder explicar esse conceito. Onde eu tenho, por exemplo, eu quero o quê? Quero somar os alunos de uma sala, ok? Esse é meu objetivo, somar os alunos de uma sala. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma sequência lógica. Sequência lógica. Vou colocar aqui sequência. Qual é a sequência lógica? Somar mais um ao estado anterior. Essa é a minha sequência lógica, somar mais um ao estado anterior, ok? Então vamos lá, eu começo da esquerda para a direita, né? Vou começar aqui, eu tenho 4 filas, por exemplo, começando da esquerda para a direita, ok? E o que é a instruções? Instrução é eu falar para o computador, indicar como vai ser feito esse processo de somar mais um ao estado anterior. Aí como que eu faço uma instrução, por exemplo, para o computador para ele poder fazer isso para mim? Eu vou ter que dizer o seguinte, X, eu digo que X, para mim, é o estado anterior. Então, uma instrução para o computador seria eu dizer para ele assim, faça o quê? X recebe ele mesmo mais um. Isso é uma instrução, ok? Então, eu estou dizendo para o computador o que ele deve fazer. Estou passando para ele um conjunto de, como está escrito aqui, um conjunto de normas definidas, né, que indica como o computador deve executar uma ação. Então, vamos lá. Suponhamos que vou contando aqui, no estado inicial, do estado anterior inicial, x é igual a 1. Ok? Então, se eu faço x recebe x mais 1, o resultado posterior de x vai ser igual a 2. Por quê? Porque aqui eu tenho o seguinte, quanto vale x? Eu tenho 1, recebe 1, mais 1. Ok? O computador ele sempre vai entender da esquerda, no caso aqui, da esquerda para a direita. Então, vai pegar 1 mais 1 e vai atualizar o valor de x. X passa a ser 2. Aí, quando eu venho aqui, o computador ele faz o processo aqui novamente, é como se eu tivesse agora o seguinte, 2 recebe 2 mais 1. Entendeu? Qual vai ser o estado de 2? De x3. Isso é uma instrução. Então, isso é o conceito. Aqui eu tenho a lógica, eu tenho aqui retomando a lógica, que é a técnica encadeada de pensamentos a partir, né? A lógica é a forma como você vai pensar para resolver um problema, né? Sequência lógica seria você determinar como você deve executar uma ação, né? Pensar mesmo, para mim resolver esse problema aqui, eu vou ter que fazer 1 mais 1, né? Isso é uma sequência lógica. E a instrução é você indicar para o computador como ele vai fazer essa soma, como ele vai
executar essa sequência lógica, tá? O algoritmo é isso que eu fiz aqui do lado. Aqui eu criei um algoritmo, né? Por quê? Eu criei como está escrito aqui, um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que leva à execução de uma tarefa. Entendeu? Então, é eu dizer para o computador qual é a sequência de passos que, se ele executar, ele vai chegar ao resultado final. No caso meu aqui, ó, né? Por exemplo, se eu tenho uma sala com 40 alunos, o algoritmo seria o quê? Eu dizer para ele, por exemplo, leia valor inicial para x, que no caso é 1 ali, né? Faça x mais... Atualize o valor de x. Atualize valor de x atribuindo mais 1 a x. Ok? Aí o que eu tenho? Se eu tenho uma sala de 40 alunos, aí o próximo passo seria verificar se x é menor que 40. Ok? Isso aqui é um algoritmo. Por quê? Eu estou falando quais passos eu tenho que seguir para que o computador resolva o meu problema. É a sequência de ações que ele tem que ser executada. Ok? Aqui eu tenho, por exemplo, né, um exemplo de um algoritmo. Eu quero chupar uma bala. O que eu tenho que fazer? Qual procedimentos eu tenho que fazer? Se eu estivesse criando um computador que executasse, que resolvesse esse problema, chupar uma bala, o que o computador teria que fazer? Quais passos teriam que seguir? Primeiro, eu não posso falar para o computador, pegue a bala e coloque na boca e chupe a bala. Por quê? Porque antes de eu chupar a bala, eu tenho, por exemplo, retirar o papel. Então, primeiro, eu também não posso falar para o computador, chupe a bala. Por quê? Porque para mim chupar a bala, eu tenho que pegar a bala. Então, são algumas ações que têm que ser executadas antes de outra. Então, nós temos um exemplo aqui. Primeiro passo é pegar a bala. Segundo passo, retirar o papel. Terceiro passo, chupar a bala. E o último passo seria jogar o papel no lixo, né? Ok? Se você quiser analisar de uma outra maneira, fala assim, bom, do meu ponto de vista, para mim chupar uma bala, antes de eu retirar o papel, eu tenho que pagar a bala, comprar a bala. Então, qual que seria o procedimento? Pegar a bala, entendeu? Pagar a bala, retirar o papel, chupar a bala e jogar o papel, entendeu? Aí você pode pensar de outra maneira, né? Falar assim, eu acho assim, que a pessoa, antes de pegar a bala, ela tem que verificar se ela tem dinheiro, entendeu? Então, o primeiro passo é verificar se tem dinheiro. Se tem dinheiro, aí então, pegar a bala. Verificar o preço da bala, entendeu? E assim vai indo. Então, essas coisas a gente faz todos os dias, né? Só que não percebemos que estamos sempre seguindo uma sequência lógica, que é um algoritmo de uma ação cotidiana. O computador ele tem uma linguagem própria, né, chamada linguagem de máquina, porque o computador ele entende apenas dois estados, estado 0 e 1, a ausência de energia, presença de energia. Dentro do processador, ele processa somente pulsos elétricos, ausência, ligados e ligados, ligados e ligados, entendeu? Então, tudo que você mexe no computador, tudo que você executa no computador, ele é transformado em linguagem de máquina, tá? Linguagem de computador, ok? A linguagem de programação é uma maneira que é um instrumento que foi desenvolvido para que você possa se comunicar, programar, assim, no sentido de se comunicar mais facilmente com o computador, ok?
Então, ao invés de você colocar um conjunto de 0 e 1, né, você coloca palavras, por exemplo, eu quero criar uma variável do tipo inteira. Eu vou falar inteiro A, é uma variável. Eu estou escrevendo inteiro A. Eu não estou escrevendo um conjunto de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, entendeu? Então, a linguagem de programação, ela vai te dar uma forma mais... É uma forma de você passar instruções para o computador que ele execute ações de uma forma mais amigável do que você trabalhar diretamente com 0 e 1. Entendeu? Temos aqui o conceito, vou ler para vocês. Como a linguagem de máquina é difícil de compreensão e manipulação, foi desenvolvida linguagens intermediárias entre a de máquina e o homem. Essas linguagens denomina-se linguagem de programação, né? A linguagem de programação é um método padronizado para expressar instruções para o computador. Entenderam? Dizemos que quanto mais próxima a linguagem humana for, a linguagem de programação, ela é de alto nível. No início, as linguagens de programação eram bem de baixo nível, praticamente você tinha que passar o 0 e 1 mesmo. Hoje não, hoje você tem linguagens que você atribui nome para variáveis mesmo, o nome que você quer, que representa o objeto que você quer, entendeu? E ele faz esse processo de transformação do que você digitou para a linguagem de máquina. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido de uma codificação em linguagem de alto nível, mas eu não quero que vocês se preocupem, que isso aqui não é o objetivo dessa disciplina, ensinar a linguagem de programação de alto nível. É só para vocês terem uma ideia do que é uma linguagem de programação de alto nível, né? E ela executando, tá? Okay. Aqui eu tenho um programa chamado NetBeans, tá? Que vocês vão usar bastante no curso, ok? E eu vou criar um código aqui bem básico mesmo, tá? É só para exemplificar para vocês mesmo, tá? Somar números. Ok? Isso aqui é uma linguagem de alto nível. Por exemplo, eu quero somar números, né? Quando eu faço assim, ó, o tipo da variável que a gente fala, né? Eu dou o nome que eu quero, número. Essa questão de eu dar um nome, falar é inteiro, é um tipo inteiro, é um número inteiro, e dar esse nome, isso aqui já é um conceito de linguagem de alto nível, entendeu? Esse código que eu acabei de colocar aqui para ele poder executar, tá bom? Mas fiquem tranquilos, não é para assustar não, tá? É só para mostrar para vocês aqui esse processo aí, né? Ok? Eu vou fazer um código aqui só para exemplificar. Vou somar 10 números, tá? Deixa eu ver aqui. Número. Recebe número mais um. Só um segundo. Deixa eu verificar aqui. Bom, estava dando erro aqui porque ele diz que eu vou ter que inicializar a variável, né? Então, o que eu tenho é que ele vai executar esse processo 40 vezes, né? Seria lá nossos 40 alunos, né? E eu vou fazer aquele processo que eu falei, né? Eu vou somar o estado anterior mais um, né? Enquanto for menor que 40 vezes, ok? Aí eu vou fazer... colocar aqui system.out.println, ok, número, ok. No caso aqui, esse system.out.println ele vai exibir o número, tá? 40 vezes, né? Println, ok. Executar.
Bom, eu usei o system.out.println, ele vai mostrar aqui para mim, ó. Ele mostrou 1, 2, segundo passo 3, 4 e foi somando, ó. Esse aqui é o valor de número. O primeiro estado do número valia 1, 2, 3, 4, 5, foi somando até 40, ok? Isso aqui é uma linguagem de alto nível. Por quê? Porque eu consigo dar nome para as variáveis, eu consigo falar o tipo dela, eu consigo usar estruturas como essa daqui de repetição, entendeu? Eu não estou trabalhando diretamente, por exemplo, um 0, 0, 1, né? Vezes 1, etc. Isso aqui seria trabalhar em baixo nível, ok? Isso aqui é um exemplo de uma linguagem de alto nível. É só um exemplo, tá? Somente um exemplo, não é... Isso aqui vocês vão ver em outras situações, ok? Aí, outra informação que nós temos aqui é que os programas eles podem ser compilados ou interpretados, né? Ou as duas coisas. Essa linguagem que eu rodei esse programinha, ela chama Java. Ela é compilada e interpretada. Primeiro, o que acontece? É feita a interpretação daquele int número, né? É transformado isso em um conjunto de 0, 0, 0 e 1, né? E depois existe uma máquina virtual Java no computador, todo sistema operacional tem, que ele vai fazer a interpretação, ou seja, ele vai relacionar esse conjunto de 0, 0, 0 e 1 com as instruções que eu indiquei na linguagem de programação. Então, a compilação ela tem o seguinte conceito, ó, converte um programa escrito em linguagem de programação em linguagem de máquina, que é 0, 0 e 1. Uma única vez. A partir daí, toda vez que o programa é executado, ele é executado já no formato binário, ok? Uma maneira de você ver é o seguinte, ó, quando você está criando o programa e rodando ele é compilado. Mas quando você usa o programa de computador numa loja, né, ele já está nesse formato compilado, né? O programa pronto, ele já é compilado, ou seja, ele já é um produto final, ele já foi interpretado e compilado, você usa a versão final. Então, quando você clica lá no seu programa de computador, lá, você está usando ele, você não está fazendo esse processo de programação, que ele vai fazer toda a interpretação, gerar 0, 0 e 1, não, você já vai usar o produto final, você entendeu? Esse produto final, ele é um programa compilado, né? E o programa interpretado, ele converte o programa escrito em uma linguagem de programação, linguagem de máquina, toda vez que ele for executado, ok? Aqui, o compilado, ele só gera uma vez. Agora, se você, por exemplo, tem um programa, os programas mais antigos, ele, toda vez que você clicava no ícone do programa, ou executava o programa, ele fazia toda a compilação. Ele fazia esse processo que eu fiz. Eu cliquei com o botão direito e executar. Ele foi lá, leu a variável, entendeu que essa variável é um conjunto de 0, 0 e 1, tal, gerou o programa final. Ele fazia todo esse processo, entendeu? Agora, os programas atuais, eles geralmente são compilados, né? Ele já tem o executável lá no programa. Então, a diferença básica é essa, que o compilado, ele vai fazer essa interpretação uma única vez. Já o interpretado, ele vai fazer toda vez que o programa for executado. Esse é um, né, conceito básico. E aqui nós temos o resumo desse primeiro capítulo. O que nós vimos? Né? Nós vimos o seguinte, ó, instrução é você dizer para o computador como ele resolve um problema. O algoritmo é você dizer também, você fala assim, ó, o problema é somar, eu tenho uma situação, quero somar dois números. Né? O algoritmo, você vai dizer de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais organizada, todo o processo, desde criar um número, somar dois números, exibir um resultado para o usuário, entendeu? Então você vai criar, o algoritmo é essa lógica organizada de execução de uma tarefa. A linguagem de máquina de computador é a linguagem como o computador entende as informações, ok? No caso 0 e 1. A linguagem de programação é a forma de passar instruções para o computador. É a forma de você comunicar com o computador através da programação e passar instruções para o computador. O programa são os algoritmos escritos numa linguagem de programação.
ok? E aqui nós temos essas atividades aqui que eu quero que vocês façam lá no portal, né? E depois leia novamente todo esse conteúdo que eu passei de uma maneira não superficial, que eu passei muita informação aqui bem especificada, mas vocês têm que ler novamente esse conteúdo de uma maneira bem tranquila, anotando, tentando entender cada coisa, né, da sua maneira. Depois fazer essas atividades aqui, aí sim, vai lá na atividade online 1 e responde ela, tá bom? Tá valendo, tá sendo avaliada. Para poder ajudar vocês, né, eu vou fazer, por exemplo, essa primeira atividade aqui, ó, elabore um algoritmo para tomar um banho, para vocês terem uma noção de como vocês têm que fazer ele, como uma possibilidade de fazer, ok? Então, eu vou abrir aqui o Word e vou executar essa ação, ó, elabore um algoritmo para tomar um banho. Tem pessoas que podem ver isso aqui de uma maneira mais simples, outras mais detalhadas, tá? Depende da maneira que você vê. Então, como você vai começar a fazer esse exercício, por exemplo, o correto? Primeiro você tem que dar um nome para o seu algoritmo. O algoritmo tomar um banho, por exemplo, é o nome, né? Geralmente o nome ele está relacionado ao que você tem que fazer, tá? E utiliza muito o verbo, né? A gente vai usar bastante verbos aqui para poder expressar as ações, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, antes de tomar um banho, escolher a roupa que você vai usar, né? Escolher a roupa que você vai utilizar, entendeu? Passo 02 do seu algoritmo, depois que você escolher a roupa, você vai verificar se tem água, por exemplo, e energia. Porque como que você vai... Ou água, vamos colocar verificar água, né? Porque às vezes a pessoa ela não vai usar um chuveiro, por exemplo, ela vai usar um tanque ou qualquer coisa assim. Então eu não vou colocar energia, eu vou pular a parte da energia. Então se você vai tomar um banho, você tem que verificar se tem água, né? Ok? Passo 03. Verificar se você tem os itens. O que eu quero dizer com itens? Se você tem o shampoo, se você for lavar a cabeça, se você tem o sabonete, o sabão, né? Se você tem os itens necessários aí para tomar um banho, né? Porque de repente você vai lá, começa a tomar banho, aí não tem sabonete. Então você tem que verificar se tem os itens. Ok? Depois que você verificou, porque os itens você pode verificar dentro do banheiro ou fora do banheiro. Então suponhamos que você verificou lá, né, antes de entrar no banheiro. Eu tenho meus itens, vou para o banheiro. O passo seria entrar no banheiro. Como você vai entrar no banheiro ou no local, né? No local, entrar no local. Seria no banheiro ou outro local que você vai tomar banho, né? Passo 05. Ligar o chuveiro. Aqui eu estou supondo que eu vou tomar banho de chuveiro, tá? Vou ligar o chuveiro. Ok. E molhar, né? Ligar o chuveiro e molhar, né? Passo 06. Você vê que é uma sequência lógica, vai seguindo, uma depende da outra, né? Bom, depois que eu liguei o chuveiro, né, me molhei, eu vou passar o sabonete, o sabão, né? E lavar-me. Ok? Passar o sabonete e lavar-me. Passo 07. Se eu for lavar o cabelo, eu vou lavar o cabelo. Aí eu tenho passos aqui, ó. Como que eu vou lavar o cabelo? Não, antes de lavar o cabelo, vou pegar o shampoo, colocar na cabeça, você pode colocar, ensaboar a cabeça, entendeu? Enxaguar o cabelo, você pode acrescentar aqui, tá? Eu vou economizar aqui no caso, vou lavar o cabelo.
Passo 8. Depois que eu lavei o cabelo, eu vou enxaguar o cabelo. E o corpo, né? Enxaguar o cabelo, vou jogar água no corpo, né? Depois que eu fiz isso, eu terminei de tomar meu banho. Eu vou fazer o quê? Passo 9. Eu vou secar-me. Pegar a toalha e secar-me. Pegar a toalha e secar-me. Vou me secar. Ok? E para finalizar, que é o passo 10, eu tenho que fazer o quê? Eu não vou ficar andando sem roupa na casa, né? Eu tenho que vestir a roupa. E você finaliza o seu algoritmo assim, ó, fim, algoritmo. Pronto. Então aqui eu tenho um algoritmo de tomar um banho. Escolher a roupa, verificar se tem água, verificar se tem os itens, entrar no local, ligar o chuveiro, passar o sabonete, lavar-me, lavar o cabelo, enxaguar o cabelo, pegar a toalha e secar-me, vestir a roupa e fim algoritmo. Bom, essa aqui é uma aula sobre essa primeira parte aqui da apostila, tá? Ok. Vou passar aqui e mostrar para vocês tudo que a gente viu. A gente viu essa parte aqui, a introdução, tá? Vimos a parte de algoritmos, introdução, que é importantíssimo, tá? A partir do próximo vídeo que eu disponibilizar para vocês, vou estar falando sobre o desenvolvimento, né? Desenvolvimento e diagrama de blocos, tá? E na sequência eu vou falar aí do Visual Log, que é o programa que nós vamos utilizar para poder executar os algoritmos, tá?